E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar num terreno que, digamos, é bem familiar para todo mundo, aprender com a experiência, mas vamos combinar, nem sempre é tão fácil quanto parece. Pois é, a gente fala da importância de aprender com os erros, mas quando chega na hora de colocar em prática... Vira uma outra história, né? E para nos guiar nessa aventura de hoje, a gente trouxe um guia, digamos, bem interessante. O mapa da mina. Isso. É o documento Documente Lições Aprendidas com o professor Marcos Santos. Ele mergulha de cabeça, né, nos desafios de criar um sistema robusto de verdade para capturar essas lições aprendidas durante os projetos. E logo de cara, o que me chamou a atenção foi uma história que ele conta sobre uma empresa que estava usando inteligência artificial para analisar propostas técnicas. A ideia era buscar similaridades com projetos antigos. Faz sentido, né? Tipo, se deu errado antes, vamos fazer diferente agora. A intenção era ótima, mas tinha um porém. Aí, até identificava as similaridades, mas não conseguia acessar as informações sobre o que tinha dado errado nos projetos, nem como os problemas foram resolvidos. Eita, aí complicou, né? E aí a empresa estocou que tinha uma baita falha no sistema, falta de documentação detalhada das lições aprendidas. É como se a gente estivesse aprendendo a andar de bicicleta só olhando fotos sem ninguém para explicar, né? Exatamente. E o documento traz alguns exemplos bem interessantes de lições aprendidas que estavam faltando. Tipo, me dá um exemplo de arrepiar. Imagina uma usina de energia super moderna que teve que parar tudo por causa de uma falha no motor high-tech. Nossa, que sufoco. Imagina o prejuízo, a confusão. Pois é. E a pior parte é que se a empresa tivesse acesso às lições de projetos anteriores, quem sabe, né? Um motor parecido já tinha dado problema em outro lugar e, sei lá, a equipe tinha descoberto como evitar ou pelo menos como agir rápido para minimizar o impacto. Faz sentido. Mas e em casos, digamos, mais normais, o documento fala disso também? Claro. Ele cita, por exemplo, os atrasos na entrega de material. Parece bobagem, mas atrasa tudo, bagunça o cronograma, o orçamento. Quem nunca, né? Clássico. E tem também a questão de especialistas que ficam indisponíveis. Imagina, seu projeto depende de um profissional específico e, de repente, a pessoa precisa se ausentar ou muda de área. Perrengue na certa. Pois é, e ter acesso às lições aprendidas pode fazer toda a diferença. Afinal, se a empresa já passou por isso antes, provavelmente documentou como lidar com a falta do especialista, os riscos, as alternativas. Caramba, não dá pra subestimar o poder de aprender com a experiência, né? Nem pensar. E o documento do professor Santos vai além de só listar os problemas. Ele dá um plano de ação bem estruturado com sugestões para implementar um sistema de lições aprendidas. E como ele sugere que a gente organize tudo isso? Ele usa como base as 10 áreas de conhecimento do PMBOK, sabe? A bíblia do gerenciamento de projetos. Já ouvi falar, mas confesso que não domino. É tipo um guia que divide os projetos em áreas-chave, como planejamento, custos, riscos. E a sacada é usar essa estrutura para organizar as lições aprendidas, garantindo que cada etapa do projeto contribua. Tipo um mapa da mina pro aprendizado, entende? Isso. Mas calma, não vamos nos afogar em detalhes agora. Nas próximas partes a gente explora as ideias do professor Santos com mais calma. Combinado. Mas antes de a gente seguir, me fala. Na sua experiência, qual o principal motivo para as empresas ignorarem as lições aprendidas? Falta de tempo? Desorganização? Ou será que é aquela cultura de vamos esconder os erros? Olha, acho que é um pouco de tudo isso. Mas tem um fator crucial, a cultura da empresa. E é sobre isso que a gente vai falar bastante nas próximas partes. Opa, já fiquei curioso. E você, nosso ouvinte, o que acha? Compartilha com a gente a sua experiência. Fique ligado que a gente já volta para desvendar os segredos de uma cultura que valoriza o aprendizado, sem medo de errar. E aí, pessoal, mergulhando de volta no mundo das lições aprendidas. Na primeira parte, a gente viu como é importante aprender com a experiência, né? E como a falta de um sistema organizado para isso pode levar a erros repetidos, oportunidades perdidas. Mas, e aí, como a gente cria essa cultura mágica onde todo mundo aprende com tudo? Essa é a pergunta de R$1 milhão. A gente sabe que documentar as lições aprendidas é importante, mas e na prática, como a gente faz isso acontecer de verdade, no dia a dia das empresas? O professor Santos, no documento dele, né, Documente Lições Aprendidas Quando, destaca a importância de um sistema bem estruturado e ele sugere usar as 10 áreas de conhecimento do PMBOK como base. A gente falou disso na primeira parte, né? O PMBOK é tipo um guia para o gerenciamento de projetos. Isso. E a ideia é usar essa estrutura para organizar as lições aprendidas e garantir que cada área do projeto contribua, né, para construir o conhecimento. Mas em vez de a gente ficar listando todas as áreas que tal
a gente se aprofundar em algumas, né? Ver como elas se conectam com o aprendizado na prática. Boa. Vamos escolher algumas áreas bem relevantes para essa história toda de lições aprendidas. Que tal a gente começar pela área de gerenciamento de riscos? Ótima escolha. Essa área é crucial porque lida com as incertezas, os perigos, né? Tudo que pode impactar o projeto. E é aí que as lições aprendidas entram com tudo. Me explica melhor, como a gente usa as experiências do passado para gerenciar os riscos do futuro? Imagina que está começando um novo projeto, certo? E aí, analisando as lições aprendidas de projetos anteriores, você descobre que um tipo específico de risco, sei lá, um atraso na entrega de um componente importado, aconteceu em 80% dos projetos similares. Opa, sinal de alerta ligado. Com certeza. E aí, em vez de ignorar esse padrão, você usa essa informação valiosa para se preparar. Negocia um prazo de entrega mais folgado, busca alternativas no mercado ou até, sei lá, desenvolve um plano B caso o atraso aconteça. Ou seja, as lições aprendidas te ajudam a prever os problemas, né? Se preparar para enfrentar em vez de ser pego de surpresa. Exatamente. Te dá uma visão mais realista dos desafios, né? Te ajudam a tomar decisões mais estratégicas, baseadas em dados, não em achismo. Show. E na área de gerenciamento de comunicação, como as lições aprendidas podem ajudar? Afinal, comunicação é tudo, né? Sem dúvida. E nesse caso, as lições aprendidas podem te ajudar a evitar ruídos, mal entendidos, até conflitos. Imagina que num projeto anterior a equipe teve problemas por falta de clareza nos comunicados, sabe? Mudanças no escopo, essas O coisas. que acontece faz parte. Pois é. Mas com as lições aprendidas em mãos, a equipe pode, por exemplo, criar um protocolo de comunicação mais detalhado, definir os canais certos para cada tipo de informação, garantir que todo mundo está ciente das mudanças, dos impactos. Uma comunicação mais transparente e eficiente. Exatamente. E isso contribui para um clima de mais confiança, colaboração, que impacta positivamente nos resultados do projeto. Legal. E na área de gerenciamento da qualidade, qual o papel das lições aprendidas? Na qualidade, elas podem ser usadas para identificar padrões de erros, né? Analisar as causas de problemas que se repetem e, assim, implementar medidas para que esses problemas não voltem a acontecer. Tipo, se a gente percebe um tipo de defeito está aparecendo direto nos produtos, a gente pode usar as lições aprendidas para investigar a causa, né? Seja uma falha na produção, na matéria-prima ou até na capacitação da equipe. Isso aí. E com base nessa análise, né, implementar medidas para corrigir a falha e evitar que ela aconteça de novo. Controlar a qualidade, entregar produtos ou serviços melhores, clientes mais satisfeitos. É isso aí. E no final das contas, economia de tempo, dinheiro e energia, além de fortalecer a reputação da empresa, né? A gente viu como as lições aprendidas são úteis em várias áreas, né? Mas ainda falta um ingrediente fundamental para essa cultura do aprendizado florescer de verdade. Qual seria? A cultura da empresa. No próximo bloco, a gente vai desvendar os segredos de uma cultura que abraça os erros, sabe? Que vê os erros como oportunidade de crescer e usa as lições aprendidas como combustível para a inovação. Fique ligado, a gente já volta para te dar as ferramentas para transformar a sua empresa numa máquina de aprender. E aí, pessoal, chegamos à última frente da nossa jornada pelo mundo das lições aprendidas. Já exploramos bastante coisa, né? A importância de aprender com a experiência, vimos como MBuriel pode ser um guia e até mergulhamos em áreas como gerenciamento de riscos, comunicação, qualidade. Mas agora a pergunta que fica é: como a gente transforma tudo isso em realidade dentro das empresas? A teoria é linda, mas a prática, a gente sabe que não basta ter boas ideias, né? Precisa de um plano, de ferramentas, de estratégias para colocar essa cultura do aprendizado em ação. Exatamente. E é aí que o documento do professor Santos brilha de verdade. Documente lições aprendidas conduzindo, lembra? Ele não fica só na teoria. Ele dá um roteiro, um mapa da mina para criar um sistema de lições aprendidas eficaz. De verdade. E como funciona esse mapa da mina? Ele propõe um plano de ação bem estruturado em 4 etapas. A primeira, a coleta das lições aprendidas. Tipo, reunir as informações, as experiências, os insights da equipe durante o projeto, certo? Isso. E essa coleta pode ser feita de várias formas. Entrevistas, questionários, reuniões, analisando documentos e até usando ferramentas digitais para registrar as lições em tempo real. Entendi. Capturar o máximo de informação possível. Mas depois, o que fazer com essa montanha de dados? Aí entra a segunda etapa. A análise das lições aprendidas. É hora de organizar tudo, identificar padrões, buscar as causas dos problemas, extrair o que realmente importa. Separar o joio do trigo, entender o que realmente faz a diferença. Exatamente. E para facilitar, o professor Santos sugere algumas ferramentas, como a análise de causa-raiz, diagrama de Ishikawa, matriz de IoT. Nossa, quanta ferramenta. Mas com certeza isso ajuda a ter uma visão mais clara, né? Sem dúvida. E depois de analisar tudo, chega a hora de partir para a ação. Transformar o aprendizado em prática. Essa é a terceira etapa. A implementação das lições aprendidas. E como a gente faz isso? Depende da lição, né?
Pode ser criar novos procedimentos, atualizar documentos, treinar a equipe, implementar medidas preventivas, mudar processos, ferramentas. Usar o aprendizado para melhorar, evitar erros, ser mais eficiente. É isso aí. Mas para funcionar de verdade, a gente precisa garantir que as lições aprendidas sejam compartilhadas com toda a empresa. Essa é a quarta etapa, compartilhar o conhecimento. Compartilhar. Fundamental, né? Nada adianta aprender e guardar só pra gente. Verdade. E para garantir que o conhecimento circule, a gente pode usar várias estratégias. Criar um banco de dados, promover workshops, incentivar a comunidade de prática, usar as redes sociais da empresa. Show! Acho que agora a gente tem um panorama bem completo de como criar um sistema de lições aprendidas, né? Com certeza. Mas antes de encerrar, quero destacar um ponto que o professor Santos enfatiza e que a gente já falou antes. A importância da cultura da empresa. Verdade. É o terreno onde o aprendizado vai florescer. Mas como a gente cria uma cultura que valoriza as lições aprendidas de verdade? Essa é a grande questão. E a resposta, como você pode imaginar, não é simples. Envolve a liderança, os valores da empresa, as práticas de gestão, o ambiente de trabalho. Desafio e tanto. Mas, acredite, criar essa cultura vale a pena. Quando as pessoas se sentem à vontade para errar, para aprender com os erros, para compartilhar, a empresa se transforma numa máquina de inovação, capaz de se adaptar, de alcançar resultados incríveis. Que mensagem inspiradora. E para te ajudar a colocar tudo isso em prática, fica o nosso desafio final. Qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu num projeto recente? Como você pode compartilhar essa lição com a sua equipe? Contribuir para uma cultura de aprendizado na sua empresa. Reflita sobre isso, coloque a mão na massa. Comece hoje mesmo a construir o futuro da sua empresa. Tijolo por tijolo, aprendizado por aprendizado. E a gente se encontra no próximo mergulho com mais um tema fascinante para explorarmos juntos. Até lá!